Olá, alunos, aqui é o professor Daniel. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos transportes. Nós vamos ter outro momento também para estar aprofundando mais sobre alguns assuntos. A gente vai falar um pouquinho da importância dos transportes na atualidade, né? Na questão da mobilidade urbana, na questão do comércio marítimo mundial, né? A questão da importação e exportação de mercadorias hoje, principalmente transportes intercontinentais, a maior parte é feita por navios, né? Os transportes também conectam locais distantes, de difícil acesso. Então, toda a vida moderna, hoje, ela também vai passar direto ou indiretamente pela questão dos transportes, né? Que estão diretamente ligados também ao crescimento econômico dos países. Existe um termo, quando a gente fala da questão dos transportes, que ele se chama matriz de transportes. Cada país vai ter uma matriz. De acordo com as características do tamanho do território, do seu tipo de relevo, dos investimentos nos diferentes meios de transporte, cada país vai ter a sua estrutura fragmentada nas diferentes modalidades. Aqui no Brasil, o nosso transporte ele está mais em cima do transporte rodoviário, né? Isto é, a maior parte das mercadorias e transporte de pessoas aqui no Brasil é feita por transporte rodoviário. O que, pelo tamanho do nosso território, né, o Brasil é um país continental, não é a melhor opção. Não é que o transporte rodoviário seja ruim ou ineficiente. Significa que, pelo tamanho do nosso território, a nossa matriz tinha que ser mais equilibrada, principalmente uma maior participação do transporte ferroviário. Mas isso a gente vai ver no momento mais à frente, numa próxima aula. Aqui eu coloquei um outro gráfico para vocês darem, né, uma analisada, né, mostrando aí que a diferença de um ano para o outro, a matriz brasileira muda muito pouco. Né? Em média, o transporte brasileiro fica acima de 60% em cima dos caminhões, né, o que para a gente não é muito bom. Aí tem um quadro comparativo mostrando como é a matriz de alguns países, né? Igual, por exemplo, a Rússia, que é um país muito grande, o transporte ferroviário lá tem a predominância. No caso dos Estados Unidos, que também é um país muito grande, vocês podem ver que o equilíbrio entre o ferroviário e o rodoviário é melhor do que no caso brasileiro, né? Que o rodoviário, ali, aquela parte vermelha do Brasil, ela fica muito extensa. E a China vem conseguindo, ano a ano, diminuir a questão do transporte rodoviário e aumentar o transporte ferroviário dela, né? Porque a China é um país que está em crescimento econômico e está fazendo investimentos nessa área. E, infelizmente, o Brasil está ficando para trás, né? O nosso maior transporte continua sendo o rodoviário. Né? Esse gráfico aí mostra, né, uma comparação entre o custo e o tempo de transporte. O marítimo, apesar de ser o mais lento entre as principais modalidades de transporte, é o que tem o menor custo. O rodoviário ele vai perder para o transporte aéreo, né, na questão do custo, mas ele ganha em tempo do transporte ferroviário. O transporte ferroviário, apesar de ser mais lento que o rodoviário, o custo dele é bem menor. Então, para médias e longa distância, o ferroviário é muito mais eficiente do que o rodoviário. O Brasil tinha que investir mais em transporte de curta e média distância, o rodoviário, e deixar para as grandes distâncias o transporte ferroviário. Mas as nossas ferrovias não integram todo o território nacional, fazendo com que a mercadoria tenha que acabar indo em cima dos caminhões e das carretas. Uma outra comparação é a questão do transporte com o combustível. Nesse exemplo, tem 1 litro de combustível para carregar 1 tonelada. Então, com 1 litro de combustível, o caminhão consegue andar 25 km com 1 tonelada. O trem, 86 km. E um comboio de uma balsa, 219 km. Então, daí dá para ter uma bela medida de como o transporte em cima de caminhões ele é mais custoso. A questão da vida útil também, né? Os trens têm uma vida útil bem maior do que os caminhões e as balsas têm uma vida útil bem maior do que o trem, né? Então dá para também ter uma outra noção aí do custo
em comparação com a vida útil. E temos uma questão dentro dos transportes que também ela é muito importante, é a intermodalidade. A intermodalidade ela serve para você utilizar o que o sistema de transporte tem de mais eficiente para você poder transportar uma mercadoria. Igual, por exemplo, uma mercadoria vai sair da China e vir até o Brasil. Então, para sair de lá e chegar aqui, o melhor modal é o modal, né, aquaviário, vai vir de navio. Quando chega aqui no Brasil, para ir para o interior, você vai deslocar. Como a gente não tem grandes hidrovias aqui, até porque o nosso tipo de relevo também atrapalha bastante a questão das balsas nos rios. Então a mercadoria vai chegar no porto, ela vai ter opção de ir ou de caminhão ou de trem até para o interior. Então, de acordo com a distância que vai percorrer, do tipo de carga, você vai escolher o melhor meio de transporte para conectar o porto até essa região para onde você quer levar a mercadoria. Por exemplo, se tiver ferrovia, vai sair do navio, vai ser carregado no trem, e do trem vai até determinada região. E de lá você coloca ela numa carreta para entregar numa determinada cidade. Então, quando você vai usando diferentes tipos de transporte, se chama intermodalidade. Quanto maior a sua rede intermodal dentro do país, melhor, porque você vai poder utilizar o frete mais barato para cada situação. Se você não tem uma rede intermodal bem articulada, você vai ter que sempre optar por aquele modal que vai estar disponível e geralmente ele não vai ter o melhor tipo de preço. Então aqui temos um mapa mostrando a questão da modalidade nos transportes do Brasil, principalmente muito concentrado na região centro-sul. E temos um outro termo também para a gente poder encerrar a aula de hoje, que é a questão do custo Brasil. O custo Brasil é uma expressão que vários economistas, vários empresários usam para falar de como aqui no Brasil existe burocracia, falta de infraestrutura em vários setores, igual, por exemplo, aí na imagem. Temos uma estrada muito ruim, o que aumenta o custo do transporte, porque o caminhão vai quebrar, vai gastar mais combustível, vai ficar preso em acidentes, vai ficar atolado, fora a questão burocrática de impostos, o que aumenta ainda mais o custo. Então, todas essas coisinhas que você vai juntando, imposto em cascata, dificuldade de transporte, falta de infraestrutura, a estrada que está boa tem um pedágio, tudo isso vai aumentando o custo da produção e do transporte no Brasil. E aí criou-se esse termo chamado custo Brasil. Que aí tem mais um exemplo lá de uma estrada ruim e mostrando ali a questão de como essa questão dos impostos vai atrapalhando esse monte de regulamentação que cada hora muda e o empresário tem que mudar todo o processo produtivo, porque cada hora é uma regra diferente. Então todas essas coisinhas vão se somando, aumentando o custo de produção e aí deu esse apelido aí chamado de custo Brasil. Então por hoje é só. Um grande abraço para todos e até a próxima aula.